Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente e hoje teremos aula de ciências. A tia Ana falou um pouquinho já das características de alguns grupos de invertebrados e nós estudamos em nosso livro sobre os animais vertebrados e invertebrados. Lembra? Vertebrados são aqueles que possuem a coluna vertebral e o cérebro, e invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e o cérebro, correto? Então, hoje, lá na página 118, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as características de alguns grupos de invertebrados. No primeiro parágrafo, está escrito assim: existem muitas espécies de animais invertebrados, com diferentes formas, modos de vida, locomoção e reprodução, vivendo em diferentes ambientes. Para facilitar seu estudo e entender melhor essa diversidade, os cientistas dividem em grupos de acordo com suas características semelhantes. Então, eles vão ser, os animais invertebrados, vão ser divididos conforme as suas características, né? A semelhança das suas características. Então, nós começaremos com os poríferos. Olha aí. Agora vamos dar início à leitura sobre os poríferos. Também conhecidos como esponjas, são invertebrados aquáticos e, na sua maioria, de ambientes marinhos. Então, eles são aquáticos, né? Vivem no mar. O corpo das esponjas apresenta muitos poros e canais. Esses canais possuem uma estrutura chamada flagelo, que é semelhante a um chicote. O movimento dos flagelos faz com que a água penetre nos poros e saia por uma abertura maior que existe na parte superior do animal. O alimento presente nessa água é retido no seu corpo, que atua como um filtro. Agora falaremos sobre os quinidários. A maioria dos quinidários também vive no mar e todos eles são animais de ambientes aquáticos. Alguns são fixos, outros flutuam na água e ainda há aqueles que conseguem se movimentar. As medusas ou águas-vivas têm a forma de um guarda-chuva e nadam livremente ao se impulsionarem pelo movimento de abrir e fechar de seus corpos, ou ao serem carregados pelas correntes de água. Os pólipos também têm a forma de um cilindro e são fixos. Os recifes de corais são formados por milhares de pólipos. As caravelas portuguesas flutuam na água, enquanto os corais e as anêmonas no mar são encontrados em substratos. Aí no seu livro você vai ver, né, uma imagem de anêmona do mar, uma imagem da água-viva linda, né? Eles têm umas cores bem vivas e bonitas. E uma imagem de da caravela portuguesa, ok? Na página 119, nós faremos a atividade 5, né? Que está escrito assim: escreva abaixo de cada animal uma legenda com alguma de suas características. Aí tem duas imagens, né? E nessas duas imagens, embaixo de cada uma, você vai ter que colocar o que aí? Uma legenda com as características desse animal invertebrado aí que está aparecendo no seu livro. O primeiro, você vai ter que colocar como você está vendo ele, né? Ele é uma esponja, correto? Ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Você pode botar aí também. E ele é aquático ou não? Ele possui um corpo cheio de poros ou não? Então, você que vai colocar aí as características dele, tá? E do lado tem uma água-viva, não é? Aí você pode colocar se ela é uma água-viva ou não é água-viva, o que você entendeu, se ela é invertebrado ou invertebrado, se ela é marinha ou não, ou
se ela é do grupo de corais ou não. Então, é você que vai fazer aí sua legenda com as características desses dois animais, ok? Aí, logo após, vem o Connect. Olha que legal! Vamos nos conectar. Para ampliar seus conhecimentos sobre corais, veja o vídeo disponível. Aí tem uma disponibilidade aí no YouTube que eu vou estar, colocando aqui para você, né, esse link aí para que vocês entrem, e também lá na aula da plataforma para que vocês entrem e acrescente esse conhecimento, né, sobre os animais invertebrados e suas características lá no YouTube. Ok? Agora falaremos um pouquinho sobre o animal invertebrado, né, e suas características do Platelmintos. Os platelmintos aí no seu livro, acompanha a Katia na página 119, abaixo do Connect. São vermes com corpo achatado que podem ser parasitas ou de vida livre. As tênias ou solitárias, conhecidas cientificamente como Taenia solium e Taenia saginata, são platelmintos parasitas do intestino humano e provocam a teníase. O ser vivo parasitado recebe o nome de hospedeiro. Então, essa verme aí, ela fica dentro do intestino humano, dentro da barriga, lá dentro do intestino, né? E quem é o hospedeiro? Nós, seres humanos, né? Ou alguns animais, também dão em animais, tá? E aí, o que a tia quer falar agora é que a palavra verme, ela é usada aí como um modo popular para fazer referência aos animais com corpo mole, finos, compridos e sem pernas, que é o caso aí do Platelmintos, ok? Agora você vai ver aí a foto do platelminto, né? O corpo da Taenia solium é longo e achatado, podendo atingir até 7 metros de comprimento. É muito grande. E fica dentro da barriga de um animal ou de um ser humano. Olha só como é muito importante a gente conhecer as coisas, né? Aí, logo após, na página 120, no primeiro parágrafo, tá falando: a planária é encontrada vivendo de forma livre em ambientes úmidos e escuros. Sua alimentação é baseada em outros invertebrados, como caracóis e minhocas. Aí olha a imagem dela aí, ó. As planárias são platelmintos de vida livre. Olha aí, ó, como é que elas são. Esquisito, né? Parece que ela tem uns olhinhos aí. Agora falaremos sobre o nematódios. Lá no parágrafo está falando assim: são vermes de corpo cilíndrico que podem ser parasitas ou viver livremente no ambiente, como em locais com solo úmido. As lombrigas, denominadas cientificamente Ascaris lumbricoides, são nematódios parasitas porque vivem dentro de outros animais, inclusive do ser humano. Aí tá mostrando a imagem aí, né? Olha aí a imagem. As lombrigas são vermes parasitas que possuem um corpo cilíndrico. O que é cilíndrico? Ó, bem boleadinho, bem redondinho, tá? Olha aí. Dá até um pouco de nojo de ver, né? Mas nós temos que estudar isso e é muito importante que a gente saiba. E aí vem a parte do você sabia? Olha que legal! Eu gosto muito dessa parte, porque aí nós ficamos bem informados daquilo que às vezes a gente não sabe, né? Você sabia? Os seres humanos podem ter vermes por diversas razões, e todas elas estão ligadas à falta de saneamento básico, de higiene, de cuidado com os alimentos ingeridos que não foram lavados de forma adequada. Por exemplo,
ou por hábitos alimentares favoráveis ao verme, como o consumo de carne crua. Viu como é interessante? Não podemos comer, não podemos ter falta de saneamento básico, temos que ter higiene, ó. Temos falado muito de lavar as mãos por causa do coronavírus, mas isso daí é algo que a gente tem que fazer sempre. Todas as vezes que nós vamos no banheiro, quando saímos, temos que lavar as mãos. Todas as vezes que vamos na rua, quando saímos, temos que lavar as mãos. Todas as vezes que vamos que vamos fazer uma comida, temos que lavar muito bem as mãos. Então, as nossas mãos, como ela é fonte de bactéria, de vermes, porque pegamos nas coisas, nós temos que lavar sempre as nossas mãos. E não colocar a mãozinha na boca, né? Porque ela pode ter alguma bactéria, algum verme. Lavar bem os alimentos antes de comer, principalmente os alimentos crus, como alface, que é bem gostoso, né? E outros alimentos. Não comer carne crua, né? Não consumir a carne crua. Ela tem que estar bem assadinha, bem cozidinha, porque ela também é fonte de vermes. E aí nós vamos para o segundo parágrafo do Você Sabia. Parte dos vermes tem um ciclo de vida que inclui 3 fases: ovo, larva e fase adulta. Em muitas vezes o ser humano é infectado pela fase de ovo. É o caso de quando apresenta o Ascaris lumbricoides, verme que ao se desenvolver transforma-se na popular lombriga. O ovo desse verme fica no solo e entra no organismo quando colocamos a mão suja de terra na boca. Olha aí o que a tia falou. Ou quando ingerimos vegetais que não foram lavados de forma correta. Dentro do nosso corpo, a larva sai do ovo, cresce e se transforma na lombriga. Aí essa matéria, ela está disponível aí, está mostrando aí onde ela está disponível, no link aí. Ela foi realizada pelo Luiz Muniz, do Departamento de Eumintologia da Fundação Oswaldo Cruz. E essa matéria está lá disponível com o nome Por que Temos Vermes, né? Se você quiser procurar, é só você ir nesse link que está disponível aí e vai ter lá essa matéria toda do Você Sabia. Então, agora nós vamos para a página 121. Nós faremos da página 121 só a atividade 6, ok? Na atividade 6, né, tá pedindo para observar, né? Observe os animais de vida livre a seguir. Então, é para você observar esses 2 animais que está aparecendo aí. Um é nematódio sobre madeira em decomposição. A madeira está em decomposição e ele está aí em cima da madeira, tá vendo esse verdinho? E o outro é um planário em solo úmido, olha aí, ó, onde tem um solo que tem água. O solo úmido, ele fica, ele tem mais porção de água, então ele fica úmido, né? Aí tá pedindo para que a gente responda uma pergunta aí. Qual deles apresenta corpo cilindro e qual apresenta corpo achatado? Aí você vai falar aí se o nematóide apresenta corpo cilindro ou se é o planário que apresenta corpo cilindro, né? E a mesma coisa com corpo achatado. Se você vai falar aí, né? Vai responder ou um ou outro, qual que apresenta corpo cilindro e qual que apresenta corpo achatado. Vimos lá em cima, né? Nas páginas acima aí, quais que tem as formas cilíndricas. E a tia explicou que o cilindro é o redondinho, né? Que tem a forma de círculo. E aí tá perguntando, justifique sua resposta com base nas suas observações. Então, você vai responder qual é cilindro e qual é achatado e vai justificar a sua resposta. Por que que você acha isso? Ok? Então, nós terminamos aqui nessa atividade do livro de ciências. E agora, na semana que vem, daremos continuidade às características de alguns animais invertebrados, ok?
Tchauzinho, um grande beijo da tia e até semana que vem.